Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a professora Paládia Romero e essa é a nossa aula de Direitos Humanos e Cidadania com o tema da proteção internacional dos direitos humanos, mas falando do sistema regional, dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Vou compartilhar meus slides com vocês, sendo que os alunos têm esse material lá na pasta da nossa disciplina. Tratando dos sistemas regionais, a gente tem que considerar a quais organizações eles estão ligados, porque o sistema regional, ele é quase que continental, tá? Então, ele vai, diferente do sistema global, do sistema ONU, que permite que qualquer estado do globo participe, os regionais, eles agrupam países vizinhos, né? Então, temos o sistema europeu, que o organismo que o encabeça é o Conselho da Europa, o sistema americano, ligado à OEA, Organização dos Estados Americanos, e o sistema africano, que é ligado à Organização da Unidade Africana. Vou falar brevemente do europeu e do africano, e com mais detalhes sobre o nosso. Primeiramente, essa questão da proteção regional dos direitos humanos, ela suscita algum debate, e eu quero que vocês pausem, leiam essa citação para poder refletir, né? Porque, dada a universalidade dos direitos humanos, seria aceitável haver proteções diferentes em cada região do planeta? Então, fica uma questão aí para a nossa reflexão. Partindo já para os sistemas regionais, eles obedecem a um certo padrão de organização, tá? Então, existe uma organização criada, né? Ela congrega vários estados, vários países, e quando vão fazer a proteção dos direitos humanos, há um certo caminho que um acaba copiando o outro, tá? E esse caminho é assim: elaboram-se normas, então tem uma parte legislativa, né? São os tratados internacionais para a proteção dos direitos humanos. Criam-se mecanismos para monitorar, para avaliar. Esses mecanismos são previstos na legislação, no primeiro ponto. E aí existem também formas de receber as denúncias de violações de direitos humanos, né? E isso pode ser feito por uma comissão, que ela é formada por alguns especialistas dos países que são membros daquela organização, e eles vão fiscalizar, vão fazer um papel de investigação, como se fosse um inquérito aqui, né, no nosso sistema. Mas, assim como no inquérito, a conclusão que o delegado faz, ela não tem força de sentença, tá? O que vai ter força de sentença vai ser aquele caso depois de julgado por uma corte. Então, a corte acaba sendo um acesso, uma instituição que vem posterior, geralmente, a gente vai entender esse mecanismo, e aí ela é formada por juízes, ela é jurisdicional e ela emite decisões judiciais que são vinculantes. Esse é um padrãozão que a gente vai encontrar diferenças de pequenos detalhes em cada um dos sistemas regionais. Vamos falar do primeiro sistema regional, que é o sistema europeu. Ele está ligado ao Conselho da Europa. Ele tem 47 membros, né? São vários países, porque ele engloba o que seria a grande Europa. Essa é a fotografia da sede desse Conselho da Europa, fica na França. Ele foi fundado em 1949 pelo Estatuto do Conselho, tá? Não é para a gente confundir com o Conselho da União Europeia, porque esse aqui é anterior, tá? E os direitos humanos, como funciona nesse sistema europeu? Esse conselho, ele é o principal órgão de direitos humanos da Europa,
Ele funciona pautado por uma legislação, né, internacional, que é a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Lembrando que essas convenções, declarações de direitos, mesmo que regionais, elas não colidem com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é da ONU, tá? Elas se complementam. Então, esse conselho ele serve para fiscalizar o cumprimento da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que é de 1950, bem próximo ali do período da Declaração Universal, que é de 1948. Aí agora a gente está vendo fotografias da Corte Europeia de Direitos Humanos. Ela também tem sede na França, e ela foi fundada em 1959, mas foi reformulada, então fala-se de uma nova corte a partir de 1998. Ela tem essa competência contenciosa quando há algum tipo de conflito, tá? Entre os envolvidos, e ela vai emitir sentenças, ou seja, né, que tem uma força, e que são declaratórias, ou seja, nesse sistema internacional, quem vai ser denunciado, quem vai ser acusado da violação ou eventualmente condenado, assim como no sistema da ONU, não são as pessoas, tá? Eu não vou acusar, tal pessoa é um bandido, é um genocida, violou uma declaração de direitos. Não. Quem são denunciados são os estados, tá? Porque eles, como são parte de uma convenção que protege direitos humanos, eles deveriam se esforçar para fazer valer os direitos que estão previstos nessa convenção. Então, são os estados que são denunciados, seja quando eles são omissos em fazer cumprir a proteção dos direitos humanos, ou quando são os próprios estados os violadores dessas disposições. A competência da corte, ela permite um acesso facilitado que a gente não encontra em outros sistemas, porque na corte europeia, mesmo as pessoas, os indivíduos, né, que se sentiram violados, grupos de indivíduos, organizações não governamentais podem abrir um processo perante a corte, podem acessar a corte, o que é diferente de outros sistemas. Essa é uma peculiaridade do sistema europeu, porque, por exemplo, o nosso não permite que as pessoas abram processo na corte, tá? Vamos passar para o sistema africano. Ele está ligado à União Africana. Ele nasceu, olha, numa década bem posterior, em 1981, com a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, também conhecida como Carta de Banjul. Esses documentos, eles costumam ganhar também o nome da cidade onde foram assinados, né? Então, por isso aí, citando Banjul. Tem 53 membros, a União Africana, dos 54 estados da África, e a sua sede fica na Etiópia. Vejamos aí embaixo, ó, a fotografia da sede. O sistema africano, ele também tem essa composição de ser formado por uma comissão e uma corte, tá? Um sistema duplo. A Comissão Africana, ela atua desde 1987, ela tem 25 estados parte, ou seja, 25 estados que se submetem à fiscalização dessa comissão, e tem sede também em Banjul. Já a Corte Africana, ela nasceu de um protocolo posterior, olha, de 1998. Ela começou a atuar em 2004 porque é muito comum que esses mecanismos precisem de uma quantidade mínima de países sendo parte para começar a funcionar. Porque imagina funcionar uma corte sendo que não existem países que aceitaram se submeter a essa corte, né? Então, 30 estados, daqueles membros da União Africana, 30 estados, 30 países aderiram à corte, ou seja, aceitam se submeter a uma decisão da corte. A sede fica na Tanzânia e ela vai ter competência consultiva e contenciosa, ou seja, os estados podem consultar a corte, abrir um processo não para brigar, mas para, de repente,
saber se a sua legislação está compatível ou não, e também contencioso quando há esse litígio, né? Quando há a imposição de obrigações por meio de uma decisão da corte. Abaixo aí coloquei uma fotografia dos membros da corte à frente da sede. Vamos falar do nosso sistema, tá? O sistema da OEA. Tem 35 membros essa organização. O Brasil ele é um membro fundador, esteve na organização, ainda está, né? Desde o princípio. O nosso sistema ligado à OEA, ele tem... A OEA, ela tem, na verdade, uma estrutura, né? Que independe da proteção dos direitos humanos. Ela é uma organização que ela tem várias funções. A sua Assembleia Geral, que é essa fotografia aí, que está aparecendo acima, ela fica em Washington, né, nos Estados Unidos. Então, aí a gente já vê a forte influência dos Estados Unidos na OEA. A OEA, ela foi criada pela Carta da OEA em 1948. Então, veja, um pouquinho depois da ONU, né? E logo que foi criada, já elaborou, né? Essa organização já elaborou uma declaração específica para a proteção de direitos humanos, tá? Então, é a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Ela é de 1948. Ela foi aprovada um pouquinho antes, a diferença de dias, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU. Então, a proteção dos direitos humanos na OEA, ela obedece dois regimes, tá? Dos países que são membros da OEA e que estão submetidos à Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, e assim como a Declaração Universal, ela também não traz aqueles mecanismos de aplicação com punições, tá? Veio só na década de 60, aí em 1969, eu acabei confundindo, veja a nossa aula sobre o sistema global, eu acabei falando 1969 para os dois pactos da ONU, lá são de 66, aqui de 69, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos. A convenção, sim, ela vem falar mais de quais são os direitos reconhecidos, né, direitos humanos reconhecidos pelo nosso continente, e ela traz mecanismos para haver fiscalização, para haver monitoramento e mesmo eventuais punições dos estados se não estiverem cumprindo a convenção. Essa convenção é também chamada de Pacto de São José da Costa Rica ou San José da Costa Rica. Entrou em vigor só em 1978, porque precisava de uma quantidade mínima de estados que fizessem parte, e o Brasil ratificou esse pacto só em 1992, tá? 25 estados da OEA, do nosso continente, são parte da convenção. E no nosso mecanismo de proteção, o mecanismo americano, a gente também segue aquele padrão de ter uma comissão e de ter uma corte, tá? Como funciona a nossa comissão? São 7 membros, né? 7 membros que são votados dos países que são parte. A comissão, ela está ligada ao Pacto de São José da Costa Rica, então ela é um mecanismo para fiscalizar o cumprimento do pacto, para investigar alguma violação ao Pacto de São José da Costa Rica. São 7 membros, não pode repetir, né, mais de um membro por estado, por exemplo, não poderia ter 2 brasileiros nessa comissão. Eles são votados por indicação de cada país, e são pessoas que têm que ter um autoconhecimento em direitos humanos, né, geralmente tem uma reputação reconhecida, e eles têm um mandato de 4 anos, e a sede dessa comissão fica também nos Estados Unidos, em Washington. Os 2 brasileiros que recentemente estiveram na comissão, um deles foi o Paulo Vanucci, o mandato dele foi de 2014 a 2017, e
A Flávia Piovesan, no mandato dela de 2018 a 2021, está aí um resumo do currículo deles. A Flávia Piovesan, no universo do direito aqui no Brasil, ela é bem conhecida, autora de vários livros, professora universitária, é um dos principais nomes dos direitos humanos aqui no Brasil. E como funciona a nossa comissão? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Primeiramente, a gente já viu que ela é formada por 7 membros, né? Que são pessoas especialistas na área e tem muito trabalho, tá? Como eles atuam? Eles acompanham os estados, né? Solicitando informações sobre como eles estão implementando o pacto, o que eles têm feito para efetivar o Pacto de São José da Costa Rica. Eles também têm uma atuação consultiva, de repente, se algum país está com alguma dúvida sobre formas de aplicar a legislação, pode consultar a comissão. E ela também recebe denúncias aqui entre aspas, né, que é o sistema de receber petições, né, se algum estado está sendo acusado de ter violado o Pacto de São José da Costa Rica, pode encaminhar uma denúncia à Comissão Interamericana, tá? E como funciona essa atuação de fiscalização da comissão? Ela tem 3 mecanismos que permitem que ela realize essa fiscalização. O primeiro deles é por meio dos relatórios que são feitos pelos próprios estados parte. Então, eles vão dizer o que eles estão fazendo relacionado a algum assunto. Existem também as denúncias interestatais, ou seja, um país denunciando o outro, um país apontando o dedo para o outro e falando, olha, aquele vizinho ali não está cumprindo o Pacto de São José da Costa Rica, está acontecendo isso, isso, isso no território dele. Então, um país denunciando o outro. E o que mais nos interessa aqui é essa terceira possibilidade, esse terceiro mecanismo, que são as petições individuais. Porque essa é a forma das pessoas, dos indivíduos, dos grupos de indivíduos, das associações, das ONGs, acessarem o sistema internacional, fazerem uma denúncia ao sistema interamericano de direitos humanos. É a única possibilidade, tá? Porque nós podemos, como pessoas, acionar apenas a comissão. Nós não conseguimos abrir um processo direto perante a corte. Não podemos. Podemos acessar apenas a Comissão Interamericana. Então, como são feitas as petições individuais? Alguém, uma pessoa individualmente, grupo de pessoas, né? Existem associações que são assim especializadas nisso, podem peticionar a comissão denunciando alguns casos. Gente, é possível fazer pelo site, tá? Inclusive, eu indico a vocês que entrem no site da Comissão Interamericana e vejam lá como vocês podem encaminhar uma petição individual. Não precisa de advogado. O bom é que você encaminhe provas, relatórios, fotografias e detalhe o máximo possível, porque a partir dessas informações, a comissão pode iniciar uma investigação, tá? Quais são os requisitos para a gente apresentar uma petição individual lá na comissão, né? Que pode ser pela internet, pode ser em papel, pode ser indo lá pessoalmente. Primeira coisa, quem está denunciando tem que se identificar, não cabe uma denúncia anônima. Outro requisito é que o caso não pode estar tramitando em outra organização internacional. É a tal da litispendência, ou seja, se vou denunciar o Brasil por uma violência que está sendo praticada contra pessoas que vivem em comunidades no lugar tal, por forças do Estado. Eu posso denunciar o Brasil no sistema americano, mas se já houver uma denúncia anterior pelos mesmos fatos no sistema da ONU, porque o Brasil faz parte dos dois, do sistema da ONU, que é o global, e do sistema americano, que é o regional. Então, se já houve uma denúncia anterior no sistema da ONU, esse aqui vai prevalecer, é o que vai ficar, tá?
e deve haver também o esgotamento das vias internas. Isso quer dizer que tem que haver uma tentativa de solucionar pelas instâncias domésticas, pelas instâncias do próprio país. Então, se é um caso de, por exemplo, falta de acesso de crianças à escola, né? O Estado não está fornecendo vagas na escola pública. Primeiro tem que se buscar autoridades internas, autoridades do país, tá? Ministério da Educação, buscar Ministério Público, Defensoria Pública, o próprio Judiciário. Se essas instâncias internas não resolveram, então pode-se acessar o sistema interamericano. Então, ele funciona como uma segunda opção, tá? Não primeira opção. Como funciona o procedimento perante a comissão? Aqui ele está mais detalhado, mas eu vou passar para essa explicação que é feita, né, nesse caminho que é mais ilustrativo. Então, primeiramente, se eu quero fazer uma denúncia sobre a violência do Estado, o Estado brasileiro não está, por exemplo, cumprindo as normas com relação a pessoas encarceradas, né? As pessoas encarceradas estão tendo um tratamento que está ferindo o Pacto de São José da Costa Rica. O que eu posso fazer? Apresento essa denúncia à comissão. Suponhamos que eu apresentei a denúncia pela internet, juntei documentos, juntei vídeos. A comissão vai fazer, primeiramente, aquela avaliação se está cumprindo os requisitos, se não é uma denúncia anônima, se não tem litisπendência, né? Se eu busquei as instâncias internas do meu país e não consegui resolver. Se eu cumprir esses requisitos, o caso é admitido. E aí, a comissão vai fazer uma investigação, vai começar a apurar os fatos. E nessa situação, ela pode, inclusive, fazer visitas em loco, né? Ouvir testemunhas, fazer audiências do tipo, assim, audiências online ou mesmo presenciais, vai colhendo as provas. Mas a comissão, ela faz de tudo para possibilitar um acordo entre as partes. Quem são as partes? A pessoa que denunciou, as possíveis vítimas envolvidas, às vezes é uma vítima, às vezes são várias vítimas, e o Estado que é denunciado. Se há um acordo entre eles, por exemplo, o Estado se compromete a tomar algumas providências, os denunciantes aceitam, é feito um acordo, o processo acaba por aí. Processo entre aspas, né? Esse procedimento, que ainda não tem nada judicial, é perante a comissão, né? Se não é feito um acordo, depois de terminada a investigação, a comissão emite um parecer. E nesse parecer ela vai colocar as conclusões que ela teve, as provas que ela colheu, se procede, se não procede, e ela faz recomendações nesse parecer dela, né? Recomendações no sentido, o que o Estado deveria fazer nessa situação se há violação do pacto. Só que esse relatório não é obrigatório, como a gente disse, é uma recomendação, não é uma condenação. E o Estado, que é o denunciado, ele toma conhecimento desse parecer. E, de repente, ele pode concordar. Ele fala, ok, comissão, eu estou concordando com você, eu vou acatar esse parecer e eu vou tomar essas providências que você está recomendando. E aí, belezinha, o caso se encerra. Porém, se o Estado não acata o parecer da comissão, a comissão, ela pode encaminhar esse caso à corte. E aí a gente começa a etapa judicial, como um processo judicial, tá? Vejam que somente a comissão pode encaminhar os casos à corte, não as pessoas, tá? Não as vítimas, não as organizações. A gente não pode abrir um processo direto lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, assim como é possível no sistema europeu, tá? A gente pode, consegue levar o nosso caso sempre a partir da comissão. E aí, falando da comissão, para a gente fechar a nossa aula de hoje,
eu vou falar de alguns casos que o Brasil foi acionado perante a Comissão Interamericana e o que aconteceu, né? O primeiro citado aqui é o caso do Carandiru, né, de uma casa de detenção de São Paulo. Essa denúncia aconteceu em 1992 e a comissão analisou o assassinato de 111 detentos por policiais na casa de detenção de São Paulo, que hoje está desativada, tem até filme que retrata, né, essa chacina. A comissão, ela solicitou que o Estado, o Brasil, compensasse as famílias das vítimas e que tomasse medidas para prevenir novas ocorrências. Todos esses casos, entrando no site da comissão, vocês conseguem pesquisar por data, por país, e acessar o relatório completo do caso, tá, gente? Também um outro caso que o Brasil foi acionado perante a comissão, então, lembrando que comissão não é corte, não é condenação, tá? O Brasil, ele acaba acatando esses pareceres para evitar que o processo vá para a corte. Então, o caso da Candelária, que foi uma chacina, né? Tratou do assassinato de 8 crianças e adolescentes nas proximidades da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, em julho de 1993. A denúncia apontou para a autoria de policiais militares. A comissão sugeriu que houvesse investigações e o pagamento de indenização às famílias. Vejam que muitas vezes a comissão é acessada porque o Estado, ele demora em apurar, ele não pune ninguém, tá? Essa, inclusive, foi a questão do caso da Maria da Penha. A Maria da Penha Fernandes, né, é um caso extremamente conhecido no Brasil, porque a partir da denúncia que foi feita para o caso dela, a comissão foi por meio de uma organização especializada em direitos humanos, né, que o caso dela foi instaurado em agosto de 1988, para mostrar o quê? Para mostrar a demora da justiça penal aqui do Brasil em julgar. Na verdade, foram 2, né, tentativas de homicídio que foram intentadas contra Maria da Penha pelo seu ex-marido. A justiça deixou que se passassem mais de 15 anos sem que houvesse uma sentença definitiva. Então, o processo ainda estava rolando e ele tentou assassiná-la 2 vezes, deixou na cadeira de rodas, fora outros crimes, né, como o cárcere privado, e ainda não havia uma condenação e ele ainda solto. E aí o Brasil não fez acordo inicialmente, mas a comissão ela fez um parecer, chegou ao final, né? E ela solicitou ao Brasil que, entre outras medidas, completasse rápida e efetivamente o processamento penal da tentativa de homicídio, investigasse as irregularidades do processo ou as irregularidades que levaram à demora injustificada e ainda pagasse uma indenização à vítima. E, além disso, sugeriu que o Brasil tomasse uma série de medidas, assim, considerando realizasse políticas públicas, implementasse políticas públicas para coibir a violência contra a mulher, para punir, né, a violência contra a mulher no país. E aí, a partir desse parecer que o Brasil resolveu acatar, foi aprovada uma legislação específica, e essa legislação recebe o nome da Maria da Penha por causa disso, né? Não que ela tenha sido a autora da lei, mas porque o Brasil fez para cumprir as recomendações da Comissão Interamericana, e não só mera lei, né, mas criar todo um sistema, como delegacias de defesa da mulher, ter novos mecanismos para coibir essa violência, que é uma violência de gênero. A gente sabe que tem muito a se fazer, né, mas foi bem significativo, ainda é para o nosso país esse caso. E acredito que esse seja o último caso que eu vou comentar sobre a Comissão Interamericana. É um parecer que foi emitido pela comissão em 2002 sobre o assassinato de Diniz Bento da Silva pela Polícia Militar do Estado do Paraná em 1993, em decorrência de seu envolvimento com o movimento do Sem Terra e da ineficácia das investigações conduzidas
para a apuração do crime. A comissão entendeu que o Brasil violou o direito à vida, as garantias judiciais e a proteção judicial e recomendou que o Estado conduzisse investigações sérias, efetivas e imparciais e punisse os responsáveis pelo crime. Recomendou ainda a indenização às famílias e que o Brasil prevenisse essas disputas por terra de um modo tão violento, né, promovendo uma negociação pacífica. Esse sim é o último caso, falando da comissão, e nesse caso houve uma solução amistosa, ou seja, o Brasil concordou em fechar o acordo, né, o caso do Zé Pereira. Vejam, gente, um caso de 1989, o José Pereira, que então tinha 17 anos, ele foi gravemente ferido por pistoleiros que tentavam impedir que ele fugisse, né, junto com outros trabalhadores, pois eram mantidos em condições de trabalho escravo na Fazenda Espírito Santo, no estado do Pará. O Brasil, nesse caso, fez o acordo, ele reconheceu a sua responsabilidade internacional, nesse caso, por não ter sido capaz de prevenir a ocorrência do trabalho escravo e nem por ter punido os responsáveis por essa violência. Além disso, né, o Brasil aceitou pagar R$52 mil à vítima, que foram pagos em 2003, e se comprometeu a promulgar leis e aprimorar a fiscalização sobre o trabalho escravo no país. A gente sabe que houve sim essa legislação, mas logo no governo Temer já foi acontecendo assim uma erosão dessa fiscalização, dessa proteção das normas que previnem o trabalho escravo, e, né, no governo atual do presidente Bolsonaro, até o que foi feito do Ministério do Trabalho, né, que que atua fortemente na fiscalização, na investigação de casos de trabalho escravo. E a comissão, embora tenha sua grande importância, né, sofre com a falta de recursos. A gente tem que pensar nos estados americanos. São estados que com poucos recursos para sustentar um sistema assim. Então, essa notícia de 2016 do El País, né, fala que a Comissão Interamericana estava sem recursos para se manter, né? E porque ela precisa fazer viagens, emitir relatórios, precisa de material, e, enfim, ó, 30, né, das 72 pessoas que ela emprega já estavam, né, sem possibilidade de serem pagas, né, e porque o que mantém a comissão, o que sempre manteve a comissão, mesmo sendo do continente americano, ela sobrevivia por contribuições principalmente de países europeus. E aí, com guerra na Síria, violações de direitos humanos em vários continentes, como o europeu, vindo ali também do Oriente Médio, a Europa ela passou a se preocupar mais com essa crise migratória e destinar menos recursos para direitos humanos aqui no continente americano, infelizmente. E vou fechar essa aula com uma breve citação da nossa corte, né? Aí fotografias da Corte Interamericana, fica em São José, na Costa Rica. São 7 juízes que são eleitos, também tem que ter requisitos, né, de serem peritos em direitos humanos. Ela foi criada pelo Pacto de São José da Costa Rica em 69, mas é uma cláusula facultativa, ou seja, países podem aderir ao pacto, mas não aceitar se submeter à corte, fazer aquela reserva de jurisdição, né? O Brasil, por exemplo, ele só aceitou a jurisdição da corte em 1998, tá? A corte, ela vai emitir decisões que podem são declaratórias ou condenatórias, condenar um estado, lembrando que a corte julga estados e não pessoas. Quem pode acessar a corte? Nós, indivíduos, grupos de indivíduos, podemos? Não, não é aceito aquele sistema de petições individuais.
Mas a Comissão Interamericana pode encaminhar o caso à corte, ou mesmo outros estados podem, né? Um estado pode abrir um processo contra outro lá na Corte Interamericana. Os critérios são bem parecidos com aquele para acessar a comissão, não pode ter litispendência, né? Não pode ser anônimo, e tem que ter buscado uma solução interna primeiro. E eu termino a nossa aula citando brevemente um caso em que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. É o caso Gomes Lund e outros versus o Brasil, mais conhecido como o caso da guerrilha do Araguaia. Tem livros sobre esse caso, vocês conseguem encontrar bastante material, tá, sobre ele na internet, mas foi um caso que aconteceu durante a ditadura militar, né? Grupos de filiados ao PCdoB, na sua maioria jovens de esquerda, foram para a região, né, do Araguaia, fazer treinamento, ficar lá, né, no meio da mata, formando um grupo contrário ao regime militar, né? Nesse caso, o Brasil foi condenado pelo desaparecimento das 62 pessoas que participaram da guerrilha do Araguaia. E, portanto, pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, porque essas pessoas sumiram, né? Conta-se que os corpos foram esquartejados e jogados de um helicóptero, enterrados, ou seja, né, que o Estado brasileiro queria aniquilar e sumir com esses corpos. Então, violação do reconhecimento da personalidade jurídica, a vida, a integridade pessoal, a liberdade pessoal, bem como a violação dos direitos às garantias judiciais. Por que garantias judiciais? Porque os responsáveis não foram punidos, né, não foram condenados. E a proteção judicial, em decorrência da leitura interpretativa dada à lei da anistia, que impediu a investigação dos fatos e a punição dos responsáveis pelas condutas indicadas, e a lentidão na tramitação de uma ação que discutiu o caso. A Corte Interamericana determinou que o Brasil deve adotar medidas para determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas e, se for o caso, identificar os seus restos mortais e oferecer tratamento psicológico ou psiquiátrico às vítimas, mediante requerimento custeado pelo Estado. E determinou também a publicação da íntegra da decisão no Diário Oficial e em um sítio eletrônico do Estado, devendo ficar disponível na internet pelo período de 1 ano. A decisão deve ser disponibilizada em formato de um livro eletrônico também, né, no site do Estado brasileiro. Um resumo oficial da sentença deve ser publicado em jornal de ampla circulação e determinou que o Estado deve-se realizar um ato público de reconhecimento da responsabilidade internacional diante das violações, né, durante essa guerrilha, numa cerimônia pública, e aí, né, estão um resumo das conclusões desse caso. Eu fico por aqui agradecendo pela sua audiência e deixando um forte abraço, bons estudos!